Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e vez ou outra aqui, sem nenhuma regularidade no canal, eu posto algum vídeo sobre alguma experiência pessoal ou sobre alguma coisa relacionada a alguma vivência pessoal minha. Eu já fiz, por exemplo, vídeo contando sobre surtos que eu tive, psicóticos. Já fiz vídeo contando da minha história de ter sido expulso de uma seita que defende pena de morte para gays. Eu já fiz alguns vídeos aqui com alguns relatos pessoais. Esse aqui é uma mistura de relato pessoal com uma teoria a partir disso. O que eu quero trazer nesse vídeo? Quero pensar aqui com vocês se realmente os cristãos eles seguem a moral sexual que eles pregam. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Eu iniciarei o vídeo contando minha experiência, depois contarei os tipos de cristãos que eu conheci a respeito dessa questão. E aí a gente vai ver o que a gente pode dizer a respeito desse assunto. Então, primeiramente, eu vou contar minha experiência com a sexualidade e com o cristianismo. Eu me converti ao cristianismo bem na minha adolescência, né? Então, que foi um momento também que eu estava descobrindo minha sexualidade. Porque a puberdade, 12, 13 anos. Quando eu me converti ao cristianismo, com 12 ou 13 anos, eu tinha um colega com o qual eu tive algumas experiências sexuais. Não experiências sexuais completas, com penetração, nem nada disso, mas experiências sexuais de às vezes, colocar a mão e tal, passar a mão. Essas coisas, né? Não que envolviam penetração, mas que envolviam toque. E foi nessa mesma época que eu estava descobrindo minha sexualidade, entrando na puberdade, e foi a mesma época que eu entrei para a religião. Quando eu entrei para a religião, né, com meus 12, 13 anos, eu percebi que essa experiência, essas brincadeiras sexuais, eu não tinha força para parar com elas. Quando eu entrei na igreja, que era a Assembleia de Deus, e eu entendi que isso era pecado, então eu decidi que eu precisava parar com isso, mas eu percebi que eu não estava conseguindo. E aí eu tinha na minha cabeça assim, quando eu me batizar, esse problema será resolvido. Então eu tinha a imagem assim na minha cabeça, quando eu me batizar, eu vou parar com isso. Né? E aí quando eu me batizei, não parei. E aí durante 2 meses depois que eu batizei, eu continuei tendo essas experiências. Depois que passaram 2 meses de eu ter me batizado, eu coloquei na minha cabeça assim, eu preciso parar com isso. Então eu cortei qualquer relação com essa pessoa, com esse amigo, com esse colega, não olhava para a cara dele, não conversava com ele, não tinha contato com ele. E eu cortei qualquer coisa que estimulasse desejos em mim. Não via. Tinha, por exemplo, programas de TV. Na época eu não tinha internet em casa para ter acesso à pornografia. Mas eu tinha programas de TV que eu sabia que se eu visse me despertavam desejos. Então eu parei de ver a maioria dos programas que eu assistia, né? Tipo assim, assistia um programa, tipo, Os Feiticeiros de Waverly Place, ou Harry Potter, que eram personagens que de alguma forma me causavam um desejo, eu parei de assistir. Parei. Que, se eu ver o filme do Harry Potter, eu sei que a figura do Harry Potter é um cara bonito que me causa desejos, então não posso ver. Então eu cortei tudo. E por impressionante que pareça, eu tendo cortado isso tudo, eu consegui parar. Parar até com a masturbação e com qualquer forma de vivência sexual. Eu sei que pode parecer inacreditável, né? Porque poucas pessoas realmente têm um relato de falar assim, olha, eu fiquei um longo período de tempo sem me envolver até com a masturbação e tal. Mas eu passei um bom período de tempo, que foi cerca de 4 anos. Durante 4 anos, sendo bem sincero, durante esses 4 anos eu não tive problema com essa questão da sexualidade. Inclusive com a masturbação. A única coisa que eu tinha, né, que não tem como não ter, são os sonhos eróticos. Então, de vez em quando eu dormia, aí eu tinha meus sonhos e acordava molhado, né? Que é uma experiência normal. Mas a maior parte da minha adolescência, então, assim, dos 13, 14 anos até meus 19 anos, eu não tive vivência sexual. E isso me fez muito mal. Por quê? Porque eu tive que reprimir toda a minha sexualidade. E eu acho que o motivo de eu ter conseguido uma repressão tão forte é porque meus desejos eram homossexuais. Então esses desejos não podiam nem sequer chegar na minha mente. Porque se chegassem na minha mente... Então assim, eu cortei. Porque realmente eles falavam pra mim, isso é uma abominação, né? Então realmente eu fiz uma repressão muito forte desses desejos. Isso
por mais estranho que pareça, ao mesmo tempo foi acompanhado de muita culpa. Porque o que aconteceu? Quando eu estava na Assembleia, existia uma pregação na Assembleia, na que eu estava, não toda Assembleia ensina isso, que se você comete algum pecado que é um pouco mais sério, para você ser perdoado, você precisa contar para o seu pastor. Eu era muito tímido naquela época. E eu pensava assim, olha, depois que eu me batizei, durante 2 meses eu ainda tive brincadeiras sexuais. Essas brincadeiras sexuais eu não tive coragem de contar para nenhum pastor. Eu cheguei a tentar, escrevi cartas para entregar para um pastor. Cheguei num pastor uma vez, falei assim para ele, olha, eu cometi um pecado sério, preciso me confessar, mas eu não tenho coragem de falar qual é. E aí ele falou para eu depois procurá-lo, ou procurar outro pastor de novo e dizer qual era esse pecado. Então eu tinha na minha mente assim, olha, ora, tudo bem que eu não pratico mais, mas aqueles pecados lá do passado, durante 2 meses depois do meu batismo, eles não foram perdoados. Então eu tinha certeza de que eu não seria salvo. Tinha certeza que eu não tinha perdão, mesmo eu não praticando. Durante 3 anos, literalmente durante 3 anos, mesmo durante esse período de 3 anos, eu não tendo me masturbado, não tendo praticado nada sexual, eu achava que por causa dos pecados de 2 meses, de 3 anos atrás, tipo assim, eu lembro quando passou 3 anos, eu ficava assim, nossa, 3 anos atrás eu fiz isso, e eu não fui perdoado por esse pecado lá do passado, e eu não sei como fazer para ser perdoado, porque eu não tenho coragem, porque eu sou tímido. Como é que eu vou chegar no pastor e vou falar que eu tive experiências homossexuais? Eu era meio bobo, eu não sabia, né, que na igreja acontecem coisas muito mais escandalizantes. Mas, né? Mas aí depois de 3 anos, eu conheci a, a TV Adventista, né? A TV Novo Tempo. E eu lembro que uma vez eu vi alguém perguntando assim pro professor Leandro Quadros, na Mira da Verdade, se para ser perdoada a pessoa tinha que se confessar para um pastor. E ele disse que não, que esse era um ensino que vinha da Igreja Católica e que na verdade a gente tem que confessar os nossos pecados diretamente a Deus. Isso foi um alívio para mim tão grande e eu fiquei aliviado depois disso assim. Só que aí meu corpo, eu imagino que por causa dessa repressão sexual, meu corpo ele reagiu. Né? Porque você pensa, uma pessoa fica sem nem se masturbar durante anos. O corpo dela vai reagir, né? E aí eu lembro que eu acho que foi com uns 19 anos, né? Com 19 anos eu fui dormir uma vez. E aí enquanto eu tava dormindo, eu lembro que durante a noite eu tive um sonho. E às vezes, eu não lembro se nessa vez foi um sonho sexual ou se foi um sonho de outro tipo, mas eu lembro que ao mesmo tempo que eu sonhava, eu estava meio acordado. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Você tá, às vezes, dormindo, você tá sonhando, mas você tá percebendo as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Tipo assim, você ouve um som de uma ambulância passando na rua, ou de alguém conversando ali, mas você ainda tá sonhando. Inclusive, essas coisas, esses sons vão se misturando no seu sonho. E aí, eu lembro que durante esse sonho, dormindo, ao mesmo tempo dormindo, mas ainda meio semi-consciente, eu me masturbei dormindo. E aí, quando eu acordei, eu falei, meu Deus, o que foi que aconteceu? Eu lembro vagamente de ter me masturbado, mas eu estava dormindo ao mesmo tempo. E eu não entendi. Aí eu fiquei pensando, gente, será que agora eu cometi um pecado depois de 4 anos sem me masturbar? E de repente, dormindo, eu caio nesse pecado de novo. Eu senti uma culpa tão grande, porque na época eu não sabia que outros cristãos se masturbavam, viam pornografia, eu não sabia disso não. Eu pensava que todo mundo na igreja era certinho. Né? Como eu não tive internet em casa na maior parte da minha adolescência, eu nem tive contato com pornografia, assim. Eu lembro de ter, tipo assim, quando eu era criança, adolescente, eu lembro de ter visto alguma coisa, mas depois, né, eu não vi, porque na minha casa não tinha internet. Depois eu passei por um período de repressão sexual que nem filmes, tipo Harry Potter, eu vi. Imagina a pornografia, né? Aí, eu sei que esse vídeo tá bem pessoal essa parte, né? Mas daqui a pouco eu chego na parte que eu quero. Aí eu comecei a ter essa experiência repetidamente. Tive outras vezes que eu ia dormir e acontecia a mesma coisa, às vezes com sonhos sexuais, com sonhos eróticos, às vezes nem com sonho erótico. Eu lembro de uma vez que eu sonhei que eu tava andando numa ponte e ao mesmo tempo eu tava me masturbando e eu não entendi aquilo.
Porque era uma experiência muito estranha. Não sei nem explicar pra vocês. Mas eu sei que é uma maneira do meu corpo reagir. E eu resolvi pesquisar. Tive que dar uma breve pausa no vídeo e estou retornando, né? Eu acho que eu parei na parte dos sonhos, né? Eu vou terminar de contar meu relato rapidamente e ir para o ponto da questão. Depois que eu tive esses fenômenos de sonho, teve uma vez, então, que eu fiquei com muita raiva. Eu lembro que é um dia que eu tive um sonho assim, esse negócio noturno. Eu pesquisei na internet e eu descobri só num site em inglês relatos de pessoas que passaram por isso. Eu achei até um em português, mas a maioria eu achei em sites em inglês. E descobri que isso chamava sonambulismo sexual. Existe um sonambulismo assim. E aí, fui tentar entender isso, fui pesquisando, fui tentando entender se isso era pecado, se não era, porque eu estava meio dormindo, mas ao mesmo tempo eu lembrava, então eu estava semiconsciente. Né? Foi uma coisa bem estranha. E eu pesquisei, encontrei alguns relatos de pessoas que passaram por isso. A maioria em sites de conselhos sobre sexualidade, sobre aquele Kensi. E eu lembro que nesse site tinha, por exemplo, os conselhos assim, olha, não, você tem que voltar a se masturbar acordado, porque, né? Outras pessoas, não liga pra isso é normal da sexualidade. Eu vi relatos de sonambulismo sexuais bem mais sérios, em que a pessoa chega a fazer sexo enquanto tá dormindo. Alguns que são totalmente inconscientes, alguns que são semiconscientes. E eu fui pesquisando sobre isso. E aí um dia, eu achava que isso era pecado, isso foi me gerando culpa, muita culpa, e raiva ao mesmo tempo. Eu comecei a sentir raiva de Deus e tal. E aí eu lembro que um dia eu falei assim, olha, quer saber? Já que acontece isso enquanto eu tô dormindo, vou fazer enquanto eu tô acordado mesmo, porque... E aí eu lembro, eu fui, né? Foi uma experiência bem estranha, porque foi a vez que eu entrei no banheiro e falei assim, dessa vez eu vou ter uma experiência acordado, depois de 4, 5 anos. E eu lembro que eu não pensei em nada sexual. Foi muito interessante, foi uma masturbação sem pensar em nada sexual. Só pensando nessa raiva, nessa culpa. E aconteceu sem eu pensar em nada sexual. Depois disso eu fiquei mais deprimido ainda. E curiosamente, essa foi a época que eu comecei a fazer parte de uma seita. Na época ainda não era uma seita, porque eu ainda estava dentro da igreja. Mas depois virou uma seita que chega a defender pena de morte para gays. E aí eu voltei a me masturbar. E aí eu comecei a descobrir a pornografia. E aí eu via pornografia homossexual. E eu estava dentro de um grupo muito radical sobre essa questão da sexualidade. Isso foi virando uma confusão na minha cabeça. Eu comecei a ter várias crises. E aí eu sei que, né, depois eu fui expulso dessa seita. Então a história minha é mais ou menos assim. E aí, durante o período que eu voltei a ter experiências com masturbação e pornografia, eu resolvi perguntar para todo mundo no Facebook, que eu sabia que era cristão, se eles poderiam me ajudar com isso. Porque na minha cabeça eu pensava assim, olha, eu fiquei um tempão sem me masturbar. Então provavelmente os cristãos de Facebook que estão aí defendendo a teologia são cristãos que não se masturbam, né? Então eu vou pedir conselhos para eles. E aí, grande minha decepção quando eu descobri que todo mundo lá via pornografia, ia fazer a coisa pior, fazer sexo antes do casamento. E aí, meu mundo de fantasia caiu, né? E é isso que eu quero entrar nesse ponto aqui. O que eu quero dizer com essa história? Que eu fui tendo muitos contatos com pessoas, conversei com muitas pessoas no Facebook, elas me deram seus relatos, conversei com pessoas pessoalmente sobre isso, muitos amigos cristãos, e eu fui percebendo que eu conseguia classificar as pessoas que me contavam o relato delas em alguns grupos. Isso me fez perceber, então, responder a grande questão: como os cristãos lidam com essa questão da sexualidade? E aí eu encontrei alguns grupos, e eu geralmente classifico em 4 grupos, né? Um primeiro grupo que eu encontrei de pessoas cristãs foi muito poucos mas eu encontrei pessoas que realmente não se masturbavam, que tinham uma vida de boa em relação a isso. Eu descobri que alguns poucos cristãos que eu conheci, eles são de bem consigo mesmo e conseguem seguir a castidade sem muitos problemas. Eu acho que encontrei umas 4, 5 pessoas que me falaram isso. Né? Alguns falaram assim, olha, eu não... Eu tive uma pessoa até que falou assim, olha, o pessoal fala que quando vê filme, que quando vê cenas excitantes, ficam excitados. Praticamente para mim, isso é como se não estivesse vendo nada, não me afeta. Não sei se essa pessoa era sexual,
Mas eu sei que essa pessoa não afetava ela, não tinha isso. Ela via. Se ela visse um filme e aparecesse uma cena sexual, ela não ficava excitada. Outras pessoas me falaram assim: olha, eu comecei a namorar, depois que eu comecei a namorar, eu falei assim pra mim mesmo, que as pessoas falaram assim pra mim, eu comecei a namorar, e minha namorada chegou em mim e falou, ou você continua com pornografia, ou nosso relacionamento acaba aqui. E aí eu acho que depois desse baque a pessoa parou. Então, mas isso foi exceção, gente. Eu encontrei algumas pessoas com esses relatos, mas foi uma exceção. Acho que a maioria não se enquadra nesse grupo. Mas existem algumas pessoas, e essas pessoas que conseguem lidar bem com isso, me parece, eu penso, que são pessoas para quem o sexo não é algo tão essencial e importante. Né? Então, às vezes, não é uma coisa na vida dela que realmente chama atenção. Um segundo grupo, que isso me decepcionou muito, foi os que se tornam puristas no discurso, mas vivem uma vida sexual no sigilo. Nossa, eu descobri alguns relatos. Tipo assim, eu via a pessoa no Facebook e ela começava com um discurso bem radical, assim: temos que viver a pureza sexual. A ira de Deus está contra aqueles que praticam a imoralidade sexual. Eu sou puritano, eu sou neopuritano, eu sigo os princípios, nem beijo na boca eu dou, porque beijo na boca antes do casamento também é pecado. E aí eu fui conversar com essas pessoas no privado, chegou uma hora da conversa que alguns estavam me pedindo nudes. Aí isso me entristeceu, isso me gerou uma crise tão grande com o cristianismo, porque foram muitas pessoas que se encaixam nesse grupo que eu encontrei. Né? Eu tenho até alguns prints e tal, sem mencionar o nome, que eu até postei, né, protegendo a identidade dessas pessoas. Depois eu posso deixar o link aí no comentário. Mas esse segundo grupo é um grupo que leva uma vida sexual secreta, mas publicamente ele se torna um moralista que condena os outros pelo que não conseguem cumprir. Talvez esse seja a maior parte dos casos assim que eu conheci. E eu acredito que isso é uma forma de lidar com a culpa. Por quê? Se vocês conhecem a psicanálise, existe uma coisa na psicanálise chamada de projeção. Como que é a projeção? Vamos supor, eu pratico algo que eu considero errado. Mas ao invés de me condenar por isso, para eu não ter que lidar com a culpa por isso, eu culpo o outro. Eu projeto no outro aquilo que é meu. E eu condeno o outro por algo que eu pratico. Porque é mais fácil condenar o outro lá fora do que condenar eu aqui dentro. E aí, eu acho que esse é um grande parte dos moralistas, das pessoas que vocês verem que são muito farisaicas, pode ter certeza, assim, isso é um sinal, claro, tem exceções, mas é um grande sinal de que a pessoa provavelmente leva uma vida sexual secreta. Existem muitos homofóbicos que são gays enrustidos. Eu sei que isso é uma coisa que não é muito legal de falar, né? Mas é verdade. Infelizmente é verdade. Muitos homofóbicos, moralistas homofóbicos, são gays enrustidos. São gays que praticam... Eu conheci muitos assim. Né? Muitos assim. Né? Tive casos, por exemplo, tinha um que dizia que era puritano, e ele e eu fui conversar com ele no privado, chegou uma hora dele falar assim, olha, meu pau tem 18 centímetros e eu consigo pegar todos os homens da minha cidade. Toda semana eu tô com um diferente, já peguei todo mundo da minha cidade. E o cara, no Facebook, é puritano, coloca chapéuzinho de puritano, textos de puritano. E aí, esse grupo me causa uma certa tristeza em saber que tem pessoas que vivem nessa hipocrisia. Um terceiro grupo é um grupo que eu me entristeço muito, porque eu encontrei muita gente assim também, que são os que se culpam por não conseguirem se adequar ao padrão. Porque enquanto tem esses hipócritas com esse discurso moralista, tem outros que veem esse discurso e falam, nossa, eu preciso colocar ele em prática. Aí a pessoa tenta colocar em prática e não consegue. Porque a sexualidade, gente, é uma parte da gente, não é algo que você extingue. E aí eu já vi pessoas com depressão, pessoas falar em suicídio, pessoas falar, eu quero morrer porque eu sou gay. Né? Eu lembro uma vez, eu tava num grupo de homossexuais tentando se curar, né? E aí o cara falou assim, mandou uma mensagem lá, olha, eu tô pensando em me matar. Estou pensando em me matar. Por quê? Porque eu tento parar, mas não consigo. Eu tento parar, mas logo eu tô ficando com um homem. Tô marcando de ficar com um homem, eu fico com o cara, depois que eu fico, é uma culpa horrível. Eu quero morrer. Ou com pornografia, eu luto contra a pornografia, mas eu não consigo. Não consigo parar.
E aí a pessoa começa a se punir, falar que quer morrer. E aí eu fico pensando, gente, será que esse discurso Olha o quanto esse discurso é perverso. Ainda mais para os hipócritas. Os hipócritas não vivem isso, colocam um discurso pesado desse para as pessoas cumprirem. Ele não cumpre, mas ele impõe para os outros. E isso causa um sofrimento terrível nas outras pessoas, enquanto a pessoa hipócrita não está nem aí. Né? Aí existe um quarto grupo. Esse grupo eu tive que construir ele recentemente. Porque, na verdade, eu tive uma experiência bastante curiosa. Eu recebi uma mensagem, certa vez, de um seminarista padre. E aí a gente começou a conversar e tal, e de repente ele começou a me paquerar, pedir nudes, pedir pra ficar comigo e pedir pra namorar comigo em secreto. E aí eu fui e perguntei pra pessoa, mas isso não seria pecado? Aí a pessoa falou, não, assim, a igreja ensina que é pecado e tal. Eu também acho que é pecado. Como aquela coisa que a igreja fala assim, não é pecado ser gay, é pecado praticar. E aí a pessoa foi falando isso e ela falou, eu, por exemplo, controlo meus desejos. Eu, por exemplo, não troco Deus por prazeres passageiros. E a pessoa foi falando, dando um discurso moral sobre isso, como se isso não afetasse ela. Como se ela não tivesse incoerência com esse discurso. Isso me espantou, porque eu fiquei assim, uai. A pessoa fala assim, a pessoa acaba de me pedir nudes, acaba de pedir pra ficar comigo, e de repente tá falando que ela é uma pessoa que controla seus desejos, que controla suas paixões, que sabe que isso é pecado e não troca Deus por prazeres passageiros. E aí eu fiquei espantado, porque esse é um caso de uma pessoa que não percebe o conflito. Ela leva uma vida dupla, mas não percebe a duplicidade. Então eu acho que tem um grupo de pessoas que simplesmente ignora a questão. A pessoa, assim, ela aprende, olha, eu creio que é pecado. A pessoa pratica, eu pratico, de boa. Mas aí quando você pergunta pra pessoa, e a incoerência? Ela não vê. Ela vive como se não existisse a incoerência. A incoerência, a pessoa simplesmente não vê. Aí você pergunta pra ela, mas você segue isso daqui que você ensina? A pessoa fala, sigo. Eu fiquei espantado com isso. Aí eu fico assim, a pessoa fala que segue, mas ela não segue. Então, assim, eu acho que algumas pessoas, elas cendem a mente. Elas criam uma divisão na mente delas. Uma parte da mente delas vive essa vida de sexualidade, outra parte condena essa vida e a pessoa não percebe a incoerência, não percebe. Então existem algumas pessoas que é um quarto grupo de pessoas que não percebem. Um amigo meu me sugeriu um quinto grupo. Ele falou que conhece essas pessoas, que são pessoas que, por exemplo, ele contou o caso assim de pessoas cristãs conservadoras que vão lá, né, marcam de pegar uma trans, levam ela para o motel, fazem sexo com ela e aí eles se sentem mal, não sei se sentem mal, mas eles vão e agridem a mulher trans com quem eles fizeram sexo. Isso realmente acontece muito. E esse é um caso de agressão que acontece que a pessoa conservadora vai lá, faz sexo com uma mulher trans ou com uma travesti, né? Travesti mulher trans, e depois espanca a mulher, agride a mulher, como se fosse assim, cometia um pecado. Um pecado merece punição. E ele se torna um justiceiro. Isso existe. Existem pessoas que são justiceiras. Justiceiras mesmo. Elas praticam o ato sexual como se fosse uma forma de vou praticar o ato sexual com mulher trans. É um pecado. E eu vou punir essa mulher por isso, agredindo-a. Talvez isso seja parecido com aquele grupo que eu falei, da pessoa que adota um discurso moralista, condena no outro aquilo que ela deveria condenar em si. Então não sei se é um quinto grupo, ou se faz parte daquele grupo, acho que o segundo que eu falei, né? Então, esse é meu quadro sobre o cristianismo. A moral cristã no cristianismo. A maioria dos cristãos não seguem a moral sexual cristã. Não seguem. Eles pregam, mas não seguem. A verdade é essa. E aí, esse não seguir pode ser em vários níveis, né? Existe uma grande quantidade considerável, talvez mais de 90% de cristãos que veem pornografia e se masturbam. Existe uma quantidade também razoável de cristãos que fazem sexo, que são homossexuais, têm uma vida sexual, mas que no discurso pregam contra. Então, o que eu acho que é a conclusão que eu tirei de todos os relatos que eu vi, que é um grupo muito pequeno, uma exceção da exceção de pessoas que realmente seguem a moral cristã. E dos que não seguem, existem aqueles que são hipócritas, que são falsos, que são legalistas,
que vivem uma vida dupla e que não estão nem aí com isso. E existem aqueles que creem que é pecado, lutam para vencer esse pecado, mas não conseguem e estão sofrendo demais. Estão sofrendo, assim, assustadoramente. E sabe o que eu penso sobre isso? Que o grupo dos hipócritas é um grupo perverso, se eles sabem disso. Porque enquanto eles estão lá, vivendo uma vida dupla, vivendo a sexualidade deles escondido e condenando com discursos ásperos, falando que a pessoa vai para o inferno, esse discurso está atingindo pessoas sinceras, que acham que tem que enquadrar nesse padrão, não conseguem e estão sofrendo com uma culpa horrível, estão se autopunindo. Então, eu não sei se você é um moralista sexual, né? Caso você seja, eu acho que você deveria parar e refletir sobre isso. Que seu discurso pode estar sendo causa de sofrimento terrível para algumas pessoas. Pode ser que você não ligue para a sua hipocrisia. Pode ser que você não ligue em viver uma vida dupla. Mas o seu discurso tem feito pessoas sinceras sofrerem terrivelmente com a culpa por causa de uma falsa moral que quase ninguém pratica. A verdade é essa: o cristianismo moralista, conservador, sustenta uma moral que quase ninguém pratica, as pessoas fingem que praticam, as pessoas sabem que não praticam, aí todo mundo finge que todo mundo pratica, e aí se sustenta um discurso falso, um discurso de fachada, porque a igreja está cheia de adultério, está cheia de abuso sexual. Isso aí todo mundo já sabe. Pastores adúlteros, tá assim, fervilha. Tá cheio de pastores que cometem adultério. Né? Lutero, por exemplo, ele achava que o problema do clero, da imoralidade sexual do clero, era o celibato. Ele estava errado. Hoje pastores também têm vida sexual com a esposa, mas traem, abusam de fiéis. Então, assim, o cristianismo, eu sinto assim, que o cristianismo conservador, ele é um discurso de fachada para um espaço onde as pessoas não praticam o que elas pregam. E o que me preocupa é que existe um pequeno grupo dentro das igrejas de pessoas que são sinceras e verdadeiras. E que quando ouvem esse discurso de que para agradar a Deus elas têm que abrir mão da sexualidade, elas lutam para se enquadrar nesse padrão. Mas como esse é um padrão impossível, ou possível para muito poucos, essas pessoas estão sofrendo um sofrimento que, casos que eu vi de pessoa pensar em suicídio. Então, assim, eu acho que isso é uma questão ética. Nós, como cristãos, nós precisamos repensar o nosso discurso. Precisamos repensar, será que nós temos mesmo que sustentar uma moral tão falsa, tão hipócrita, que quase ninguém pratica? Que quem pratica é a exceção da exceção? E que tem gerado sofrimento terrível em grande número de pessoas? É uma questão a se considerar. Eu acho que na ética existe uma perspectiva, né, que tem seus problemas, mas que é o utilitarismo. Que é a gente poder medir assim, será que a quantidade de felicidade e sofrimento que isso gera não deixa essa posição num lugar muito ruim? Quantos homossexuais estão sendo expulsos de igrejas, expulsos de casa, estão sofrendo porque pensam que vão para o inferno, estão pensando em cometer suicídio e muitos cometem porque acham que Deus não os ama. Quantas pessoas estão aí com culpa, sofrimento terrível? Então, assim, isso chega a ser uma perversidade, esse discurso. Então, eu fiz esse vídeo, assim, contando a minha história, contando a minha experiência, depois que eu aceitei minha sexualidade, minha vida melhorou bastante, né? Eu quase cometi suicídio. Tive surtos de esquizofrenia, já fiz vídeos contando isso aqui. E aí, depois que eu aceitei minha sexualidade, minha saúde mental melhorou muito. Então, assim, eu entendo que Deus, ele deseja o nosso bem, a nossa felicidade. E se Deus deseja a nossa felicidade, com certeza ele não está do lado de um discurso moralista que quase ninguém pratica e que tem produzido tanto sofrimento. Esse é o vídeo. Compartilhe com quem possa se interessar por esse vídeo. É um vídeo bem pessoal e até mais.